Fala pessoal, como vocês estão? Mais uma vez é um grande prazer estar aqui. Meu nome é André, sou mediador de geografia do polo de Petrópolis e Belford Roxo e hoje iremos tratar de um assunto de grande relevância, as regiões brasileiras. Um tema que ultrapassa as barreiras da geografia. É um assunto interdisciplinar que irá compor questões enunciadas das mais variadas disciplinas e por isso ele é tão importante. Estruturei a aula da seguinte maneira: a extensão territorial brasileira, por que o Brasil é chamado de um país continental, as características naturais e socioeconômicas desse território, a alusão brasileira ao mundo, fazendo auxílio aí do site True Size para fazer essa comparação, a conceituação geográfica, abordaremos aí os conceitos de região e regionalização para fazer essa análise, a importância do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e mostrar aí a pluralidade de divisões regionais e essa evolução ao longo do tempo. É primordial que saibamos algumas informações básicas: extensão territorial, população, PIB e IDH. Vamos pelo nome. O nome completo do Brasil é República Federativa do Brasil. O que isso significa, André? Que o Brasil é uma república federativa presidencialista. Vamos por partes. O que é república? A república é a forma de governo adotada pelo Brasil desde 1889, na qual o chefe de Estado, presidente da república, é eleito pelo povo por tempo determinado, se diferenciando da monarquia. Já o federalismo é uma forma de Estado adotada pelo Brasil constituída pela união indissolúvel que não pode separar dos estados, municípios e do Distrito Federal. No Estado Federal, as diversas entidades territoriais, esses entes federativos que eu falei anteriormente, são autônomas e dotadas de organização político-administrativa próprias, com capacidade de autolegislação, auto-organização e autogoverno. E por último, o presidencialismo. É um sistema de governo adotado pelo Brasil no qual o presidente da República é chefe de Estado, ele representa o país e também é chefe de governo. Ele é responsável pela administração desse território. Beleza? Então, o Brasil ele possui 27 unidades da federação, 26 estados, um distrito federal e 5.570 municípios. Ele está aí na quinta colocação em extensão territorial mundial, tendo 8.515.759 km², uma população de 211.810.256 habitantes, estando aí na sexta colocação. Foi ultrapassada recentemente pelo Paquistão. Lembrando que o Brasil apresenta um estágio elevado de transição demográfica. Ele é também a maior nação lusófona do mundo. O que isso significa? Que é a nação que apresenta o maior número de pessoas falantes do português. Um produto interno bruto, PIB, de 1.857 bilhões de dólares, ficando entre as 10 maiores economias do mundo, e um índice de desenvolvimento humano de 0,771. O Brasil é significativo, proeminente, gigante em todas as suas características, principalmente as naturais e socioeconômicas. Se ele fosse considerado uma figura de linguagem, com certeza seria uma hipérbole. Ele possui 12% de disponibilidade de água doce do mundo, segundo a Agência Nacional de Águas. Os dois maiores aquíferos do planeta, Alter do Chão e Guarani. Segundo a Universidade Federal do Pará, o aquífero Alter do Chão possui uma capacidade de abastecer o planeta durante 100 anos ininterruptamente. A maior bacia hidrográfica do planeta, a bacia do Rio Amazonas. A maior floresta tropical, floresta amazônica, e a maior floresta urbana, o Parque Estadual da Pedra Branca do mundo. A maior biodiversidade do planeta, com 20% do número total de espécies. O terceiro maior produtor de alimentos do planeta, com 5,7% da participação global, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da União Europeia. Está entre os 10 maiores produtores industriais do globo, segundo a revista Exame, abril de 2019. São Paulo e Rio de Janeiro estão entre as maiores aglomerações urbanas do planeta. Possui um mercado consumidor de grande potencialidade, lembrando que o Brasil possui a sexta maior população do planeta. Como uma forma de ilustração e de evidência da elevada extensão territorial brasileira, trouxe aqui duas imagens dos pontos extremos do Brasil e comparação Brasil-Europa. Do ponto mais setentrional ao norte ao ponto mais meridional ao sul, do rio Ailã ao Chuí, temos 4.378 km. Do ponto mais oriental a leste ao ponto mais ocidental a oeste, do Seixas ao rio Moa, temos 4.326 km. Ao lado temos essa comparação.
Por exemplo, a nascente do Rio Moa, que fica localizada no Acre, ao ponto do Seixas na Paraíba, temos aqui 4.319 quilômetros. Se você estivesse perguntando a diferença dessa comparação ao pontos extremos do IBGE, é devido à margem de erro. Mas ainda assim isso mostra, reverbera, a superioridade brasileira em extensão leste-oeste em relação à Europa, medindo de Lisboa, capital de Portugal, a Moscou, capital da Rússia, que, corroborando ainda mais para esse gigantismo brasileiro em extensão territorial, temos duas ilustrações que destacam e reforçam os estados como se eles fossem países em equivalência em área e em equivalência em população. Por exemplo, o estado do Pará ele faz alusão a Angola, Amazonas, Mongólia, Bahia, França, Alemanha, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Reino Unido, Rio Grande do Sul, Equador. E em população temos aqui São Paulo, Espanha, Rio Grande do Sul, Bélgica, Rio de Janeiro, Países Baixos, Holanda, Minas Gerais, Sri Lanka, Goiás, Paraguai, Pará, Áustria. Devido às distorções das projeções cartográficas, em especial a projeção de Mercator, que conserva o formato dos continentes, contudo modifica as dimensões de suas áreas, o aplicativo site The True Size ele tenta diminuir essas diferenças e combater o analfabetismo geográfico, mostrando o verdadeiro tamanho dos países. Por exemplo, temos aí a comparação Brasil e Groenlândia. No mapa de Mercator, a Groenlândia apresenta uma proeminência em tamanho em relação ao Brasil. Contudo, quando aproximamos a Groenlândia à linha do Equador, veremos que o Brasil é maior do que a Groenlândia. Logo depois, teremos essa afirmação que reverbera a afirmação, mostrando, por exemplo, o verdadeiro tamanho do Canadá, Estados Unidos, Irã, China, quando são aproximados à linha do Equador. Logo, pessoal, chegamos ao clímax, ao conceito norteador da aula de hoje, a região, que é um conceito basilar da ciência geográfica e apresenta elevada complexidade. Antes de tudo, devemos reconhecer a existência da noção de região em outros domínios, não só na geografia, e ter cuidado com esse estabelecimento de conceituação. No seu breve histórico, ela tem implicações no campo da discussão política, dinâmica do Estado, da organização da cultura, da diversidade espacial, de noções de autonomia, soberania de direitos e suas representações. As características de seus domínios de noção regional apresentam, por exemplo, uma concepção trivial, uma concepção de senso comum da região, que é essa localização e extensão. Além disso, de unidade administrativa, a unidade administrativa, a divisão regional, ela é por meio do qual se exerce frequentemente a hierarquia e o controle da administração dos estados. Essa é corriqueiramente utilizada, mais utilizada atualmente. E nas ciências em geral, possui emprego associado à localização a um certo domínio, próximo à sua etimologia. Pode ser utilizado na matemática, na biologia e em outras áreas afins. As regiões elas são o resultado de uma divisão do espaço, que é, em princípio, subjetivo essencialmente sempre às mesmas áreas, definindo-se através dessa divisão um sistema espacial classificatório uniforme e hierárquico. E, por último, o conceito-chave região funda uma reflexão no fundamento político, controle e gestão de território, classificação e catalogação de áreas, limite da autonomia face a um poder central. E dessa maneira, por isso que esse conceito é tão importante e apresenta essa grande relevância. Regionalização é uma proposição que sai de dentro do conceito-chave região. E ele significa estabelecer regiões com base em determinados critérios, que podem ser naturais, históricos, culturais ou socioeconômicos. Pode ainda interrelacionar mais de um desses aspectos, desde que garanta um caráter de individualidade à região, diferenciando-as das demais. As regiões, devemos ter em mente, elas não são estáticas. Elas podem ser alteradas em virtude do dinamismo da transformação das paisagens, em razão dos processos históricos, as formas de uso do solo e a incorporação de novos padrões de desenvolvimento tecnológico. Além disso, ela agrupa estados ou partilhas com características semelhantes, discernindo dos demais. Ao lado temos aqui alguns intelectuais e pesquisadores que fizeram suas regionalizações a partir de suas especificidades. André Rebouças, Elisée Reclus, Delgado de Carvalho, Moacir Silva, o próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Ezequiel de Souza Brito. Ao lado temos aqui os domínios morfoclimáticos de Jabe Saber e aqui a regionalização mais recente do IBGE. O Brasil apresentará uma evolução das divisões regionais. Por exemplo, a regionalização de 1913 com 5 grandes regiões, setentrional, norte-oriental, oriental, central, meridional
e se observarmos bem, alguns estados ainda não existem. A região é de 42, com 5 grandes regiões, Nordeste, Norte, Este, Centro e Sul. Em 45, com 7 grandes regiões, Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Leste Setentrional, Leste Meridional, Sul e Centro-Oeste. Em 70 é a regionalização oficial que segue até hoje, contudo, teremos algumas modificações com a criação de alguns estados e elevação de territórios a estados, mas também com 5 grandes regiões, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. E em 90, ali, a partir do processo de redemocratização, com a criação dos estados de Tocantins e elevação de alguns territórios a estados, mas também com 5 grandes regiões, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Teremos aqui um vídeo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que explicita a importância dessa instituição para o Brasil e para os brasileiros. O IBGE foi criado em 29 de maio de 1936. Até aquela época, as estatísticas nacionais eram produzidas de forma descentralizada e sem critérios uniformes. O IBGE surgiu como um órgão que tem como objetivos centralizar as informações produzidas sobre o Brasil pelo Instituto e por outras entidades e divulgá-las. De 1936 para cá, durante esses 78 anos, o IBGE vem sendo a instituição que percorre o país em busca de informações que permitam conhecer o território, suas características e como a população se distribui nesse espaço. Também investiga como é composta essa população, sua dinâmica e seu modo de vida. Foi seguindo essa linha que o Recenseamento Geral de 1940, o primeiro realizado pelo IBGE, pesquisou informações que serviram de base para o projeto nacionalista estatizante. A partir dessa data, os censos demográficos começam a ser executados a cada 10 anos. Os geógrafos do IBGE passaram a percorrer, levantar, estudar e mapear o nosso imenso território. Para atender à necessidade de organizar informações que fossem básicas ao planejamento econômico e social do país, foi elaborado um projeto de reformulação da produção das estatísticas nacionais, concluído em 1967. Ao mesmo tempo, o IBGE foi transformado numa fundação com maior autonomia operacional. Logo em seguida, em 1968, foram divulgados os resultados da primeira edição da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, feita para conhecer o mercado de trabalho. À medida que a sociedade se tornava mais complexa, eram necessárias informações mais específicas para seu estudo e compreensão. O IBGE ganhava espaço. E nos anos 1970, as pesquisas agropecuárias do Ministério da Agricultura passaram a ser responsabilidade do IBGE. Em 1974, foi realizado o Estudo Nacional da Despesa Familiar, o INDEF, onde os pesquisadores do IBGE visitaram cerca de 70 mil domicílios para investigar hábitos alimentares, de saúde, renda e consumo da população. A partir da década de 80, passamos a produzir índices conjunturais de inflação e desemprego. Nessa época, cresce o elenco de pesquisas e a questão social passa a determinar novos produtos e maneiras de produzir a informação. São produzidos indicadores sociais e de desenvolvimento sustentável. A partir de 1985, com a nova República, veio também a perspectiva de abertura do IBGE à sociedade civil, o que gerou mais tarde o lema de nossa missão: retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e ao exercício da cidadania. Com o passar do tempo, a sigla IBGE tornou-se sinônimo de informação precisa, independente e confiável, e que se constitui no nosso principal patrimônio. Ao longo de toda a história do Brasil, as desigualdades regionais são um traço marcante do seu espaço geográfico. Os estudos sobre essas desigualdades, iniciados a partir dos anos 30 e 40, vêm fornecendo dados que servem de instrumento para que o Estado possa implantar políticas de desenvolvimento regional, visando essa diminuição. A temática começou a ser discutida principalmente a partir da década de 50,
em razão do desenvolvimento do processo de industrialização que se concentrou no Centro-Sul. Esse desenvolvimento mais acelerado dessa área ampliou o distanciamento social e econômico das outras regiões brasileiras. Dessa maneira, o Estado criou superintendências para fomentar esse desenvolvimento. Por exemplo, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Sudene, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Sudam, a Superintendência de Desenvolvimento da Região Sul, Sudesul, e a Superintendência de Desenvolvimento da Região Centro-Oeste. Algumas existem até hoje e outras foram desmanteladas. Chegamos então, pessoal, às principais regionalizações do território brasileiro, começando pelos complexos regionais, que foi proposta em 1967 pelo geógrafo Pedro Pichas Geiger, e são eles Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Essa regionalização do território brasileiro considera a formação histórica econômica do Brasil e a modernização econômica em curso desde a década de 60, que se manifestou nos espaços urbano e rural. Diferentemente de outras divisões regionais, ela não acompanha os limites entre os estados, havendo aqueles com parte do território em uma região e parte em outra. O Centro-Sul corresponde a cerca de 27% do território brasileiro, mas concentra mais de 60% da sua população e é responsável também por 80% do PIB. Além disso, as atividades econômicas da região são bastante diversificadas, com a liderança da produção industrial e agropecuária e na renda do setor de serviços. Já o Nordeste é formado por 8 estados, mais o leste do Maranhão e o norte de Minas Gerais. Corresponde a cerca de 18% do território nacional e abriga 30% da população do país. Região, ela foi economicamente mais rica do Brasil colônia, mas hoje apresenta os piores índices sociais e a maior concentração de pobres no país. Além disso, as condições difíceis de vida fizeram que essa região fosse uma área de emigração para as zonas mais industrializadas e com melhores qualidades de vida. Já a Amazônia ocupa cerca de 55% do território nacional, onde vivem apenas 10% da população. Apesar de a área florestal ser dominante em várias extensões, a ocupação e o povoamento relativamente recente da região, ali de 70, foram muito intensos. Durante os governos militares, a ocupação da Amazônia atendia também interesses estratégicos, principalmente a colonização para impedir a exploração de riquezas naturais por estrangeiros e a expansão de grupos guerrilheiros. Hoje teremos ali uma expansão das atividades agropecuárias. A região Nordeste tem uma sub-regionalização, lembrando que essa região é formada pelos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Seu território apresenta uma pluralidade de peculiaridades na escala ambiental, reverberando nos setores econômicos e sociais de seus habitantes. Ela apresenta a regionalização da seguinte maneira: Zona da Mata, que corresponde ao litoral leste, apresentando um clima tropical úmido. Agreste, que é a faixa de transição entre o sertão semiárido e a zona da mata tropical úmida. O sertão, a área onde há predomínio do clima semiárido, caracterizado pela pequena pluviosidade e irregularidade de chuva. E o meio norte, a área de transição entre as características ambientais de clima e vegetação da Amazônia e do Nordeste, abrangendo aproximadamente metade do estado do Maranhão. Lembrando também que há uma generalização de estereótipos de caráter pejorativo do Brasil a essa região. Lembrando da pobreza, da seca, da fome, dos retirantes e agregando um preconceito regional na própria naturalidade, enquadrando todos os nordestinos como se eles fossem paraibanos ou baianos. Também existe a problemática hídrica devido a essa pequena pluviosidade e irregularidade da chuva, principalmente na região do sertão, provocando esse polígono da seca. E por último ali, essa transposição do Rio São Francisco como uma tentativa de amenizar essa intempérie, acarretando aí na melhoria da qualidade de vida. Logo depois, em 1970, teremos ali a regionalização feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, com as macro-regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Lembrando que nesse período não tínhamos ainda a criação de alguns estados, como por exemplo o Tocantins e o Mato Grosso do Sul, e outros estados eram territórios federais, como por exemplo Rondônia, Roraima e Amapá. Logo depois, no período de redemocratização, teremos a criação desses estados, como ao lado aqui, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Amapá. E essa é a regionalização oficial brasileira. Desta maneira, pessoal, chegamos à última regionalização do território brasileiro, a de Milton Santos. Milton Santos foi um geógrafo brasileiro considerado por muitos como o maior pensador da história da geografia do Brasil, um dos maiores do mundo.
conquistou em 94 o prêmio Walter Lund, considerado o Nobel da Geografia, sendo o único brasileiro a conquistar esse prêmio. Além dessa premiação, destaca-se também o prêmio Jabuti, de 97, para o melhor livro de ciências humanas com a natureza do espaço. Ele foi professor da Universidade de São Paulo, mas também lecionou fora do Brasil, com destaque da França. Ele vai considerar, por exemplo, nessa regionalização, os processos históricos de ocupação e transformação do território pela sociedade, que nos levou ao atual estágio do meio técnico científico informacional. No livro A Natureza do Espaço, ele fala da seguinte maneira, que, quanto ao meio técnico científico informacional, é o meio geográfico do período atual, onde os objetos mais proeminentes são elaborados a partir dos mandamentos da ciência, e se servem de uma técnica informacional da qual eles veem o alto coeficiente da intencionalidade com que servem as diversas modalidades e as diversas etapas da produção. A regionalização ela será em 4 regiões, concentrada, Amazônia, Centro-Oeste e Nordeste. E os principais aspectos para ela serão o volume de atividades econômicas modernas na área financeira, comercial, de serviços e industrial, a situação da agropecuária em relação à mecanização e integração com a indústria e a quantidade de recursos tecnológicos avançados, como redes de telecomunicações, de energia e equipamentos de informática. Lembrando que a região concentrada ela é composta por um denso sistema de fluxos em razão dos elevados índices de urbanização por atividade comercial intensa e alto padrão de consumo doméstico, e é o centro de tomada de decisões do território brasileiro. O Centro-Oeste apresenta uma característica de urbanização em razão do emprego da alta tecnologia da produção agropecuária, marcadamente exportada e com ampla utilização de insumos agrícolas comercializados por grandes empresas multinacionais. A Amazônia trata-se de uma região de baixa densidade demográfica e poucos recursos tecnológicos. São raras áreas destinadas à agricultura mecanizada e outras atividades modernas. A Zona Franca de Manaus, que concentra parte da indústria eletrônica instalada no país, a indústria extrativa mineral e a metalurgia de alumínio são os polos de maior expressão econômica. A região Nordeste, situando-se no período de grande desenvolvimento da economia canavieira, no período colonial, de modo geral, a circulação de pessoas, produtos, informações e dinheiro sempre foi precária, em razão da agricultura pouco intensiva e da urbanização irregular, restrita a alguns pontos do território. Nessa região, as atividades econômicas modernas e o uso dos recursos tecnológicos avançados ainda são pontuais e restritos às grandes metrópoles. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço e até a próxima.